Vamos prestar atenção, então? Vamos lá? Nós vimos a estrutura de repetição computador, né? Que é o nosso for, né? O for. Agora, nós vamos ver a estrutura condição. O que é a estrutura condição? A estrutura condição ela pode ser trabalhada por dois formatos. Nós temos o while, que seria supostamente while do, e nós vamos ver que temos a estrutura do while, certo? Então tem dois formatos. É parecido, né? Parecido. Tem o while, é parecido. Bom, dentro da linguagem C, é o while do e do while. Em Pascal, é o while do, como está aqui, e aqui substitui por repita until, né? Repita até, também chamado, certo? O que acontece com esse processo aqui? Vamos entender o que é as estruturas. Na realidade, o while é um formato mais primitivo que tem de estrutura de repetição. O que eu quero dizer por ser mais primitivo? É um formato que permite fazer o papel do for, certo? E continuar fazendo o papel de while. Então, a estrutura de repetição que iniciou o primeiro processo é esse while aqui. E dele se refinou e gerou o for. Tá? Como assim? Bom, dentro do while, eu tenho aqui uma condição, certo? Vamos trabalhar primeiro o while e depois nós vamos trabalhar o do while, certo? Então, nós vamos trabalhar com esse camarada aqui. Ele leva em consideração que a gente tem algumas formas de trabalhar com ele. Como assim algumas formas? Vamos entender assim. Eu posso ter estrutura de repetição considerando usar argumento de entrada. E eu posso usar a estrutura de repetição sem usar argumento de entrada. Vocês vão prestar atenção aqui ou eu vou ter que parar de gravar? O que vocês acham? A regra para gravar videoaula é o quê? Vocês prestam atenção e eu gravo videoaula. É isso? Então, ou vocês prestam atenção na minha aula e eu gravo videoaula, ou eu dou a aula sem videoaula. O que vocês acham? Vai ser com videoaula? Então, vamos prestar atenção. Então, o que acontece aqui? O que eu quero dizer com argumento de entrada? Né? Eu posso ter uma situação em que eu vou gerar um determinado cálculo, e esse cálculo ele vai ficar numa condição, enquanto essa condição for verdadeira, ele vai executando os cálculos, certo? Por exemplo, né, vamos dizer assim, nós vimos ali a questão das séries ali, aquele, cadê o Word? Aqui, essas séries. Essas séries de Taylor aqui, elas levam em consideração que vai chegar com um grau de precisão. Então, aqui no caso, ela não se retroalimenta, mas eu poderia ter situações como essa, onde o resultado da conta faria parte do cálculo que eu estou fazendo. Vocês vão ver isso aí lá em cálculo numérico, lá no quarto, quinto período, tá? Mas o que acontece? Então, o que eu vou ter? Eu tenho uma situação onde eu vou estar trabalhando com a estrutura de repetição, e essa estrutura de repetição vai considerar o quê? Vai considerar que eu tenho um trecho de código. Cadê? Perdi minha. Vai ter um trecho de código. Vou voltar aqui, ó. Eu tenho uma condição aqui que ela vai ser executada uma certa quantidade de vezes, né? Vamos supor, é, eu tenho a cidade de Medianeira. Vamos dizer que em Medianeira tenha lá. Quem que era de Medianeira? Ah, qual a população de Medianeira? 50.000. Vamos dizer que São Miguel, que é um pouco antes ali, tem a metade da população de Medianeira.
25.000. Talvez não tenha isso, mas vamos dizer que tem, né? Vamos dizer assim que a Medianeira passa a ter uma taxa de crescimento, sei lá, de 5% ao ano, certo? Mas São Miguel passa a ter uma taxa de crescimento de 10%, é o dobro, certo? Então, vamos dizer assim, se eu tenho São Miguel, que tem a metade da população de Medianeira, mas a taxa de crescimento é o dobro, uma hora São Miguel vai passar a Medianeira, concorda comigo? Certo? Então, o que que vai acontecer? Eu pego a taxa de 25.000, outra de 50.000, e vou jogando 6% em São Miguel, 23, 5% em Medianeira. E ela vai crescendo. E eu quero saber quando que isso vai acontecer. Se a taxa se mantém permanente, teoricamente vai chegar o dado momento que vai inverter, certo? São Miguel vai ultrapassar a população de Medianeira, né? Isso leva em consideração, então, uma condição, que é a população de. Aqui seria, a condição aqui seria o quê? É, população São Miguel do Iguaçu for menor ou igual à população de Medianeira, eu vou fazer. Deu para entender? Então, é diferente da estrutura for. Por quê? Eu sei quantas vezes vai acontecer? Não sei quantas vezes vai acontecer, certo? Eu vou ter que calcular. Eu peguei uma dada informação e vou calcular isso. Tranquilo? Então, isso caracteriza uma situação de condição. Eu li a população de um país, eu li a população do outro, tenho uma taxa de crescimento e vou fazer esse processo acontecer. Tranquilo? Uma outra situação que eu teria com relação é, vamos dizer assim, eu vou levar em consideração que eu tenho lá, intimamente, uma quantidade de pessoas entrevistadas. Vamos dizer que a gente vai estar ali na porta ali, vamos dizer lá do UD60, tem mais gente lá. Eu vou fazer uma entrevista, uma pesquisa, vou fazer um levantamento com os alunos que estão chegando na faculdade, certo? Se gosta ou não gosta do docinho da tiazinha ali que vende no meio aqui da quadra. Se alguém gosta ou não gosta. Vai ter resposta, sim ou não e etc. Não é isso? Podemos colocar a idade, qual a idade da pessoa, e podemos colocar o gênero, masculino, feminino, pegar um conjunto de informação, certo? O que acontece? Bom, quantos entrevistados nós vamos fazer? É um número indeterminado. Eu não sei quantas pessoas. Poderia checar lá e fazer 10 pessoas, poderia 100 pessoas, 200 pessoas, 500 pessoas, certo? E fazer a checagem da pesquisa. Poderia. O que acontece? Quando que vai acabar? Não sei. Não é isso? Mas daí como é que a gente faz um programa quando eu não sei? Enquanto eu tiver dados, eu vou fazer pesquisa. Faz sentido? Então, vamos dizer assim. Então, eu vou dizer lá que eu vou ter argumentos de entrada. Eu vou ter lá a idade da pessoa, uma resposta e o sexo da pessoa, certo? Aí eu quero saber lá, como argumento de saída, número que gostou, número que não gostou, número de feminino, número de masculino, certo? Posso pegar várias informações com base nisso, concorda comigo? Então, o que acontece? Esse é um caso que eu poderia estar fazendo a pesquisa e vou levar em consideração que eu vou ter uma quantidade específica de entrevistados. Só que essa quantidade eu não sei exatamente quantos são, né? Eu vou ter que eleger o que a gente chama de flag. O que significa flag? O que significa flag? Bandeira. E bandeira serve para quê? Bandeira, neste caso aqui, a gente está dentro de um laço de repetição, né? Vamos caracterizar. Dentro do laço de repetição é como se eu estivesse numa pista de corrida. Como se estivesse dentro de uma Fórmula 1. Não tem a pista de Fórmula 1? E tem uma quantidade de voltas que tem que dar, não tem? Mas a bandeira serve para alguma coisa na corrida de Fórmula 1?
Serve. Serve para quê? Oi? Para iniciar. Tudo bem, começa. E depois? Hã? Para acabar a corrida, né? Se a bandeira for quadriculada, significa que terminou o número de voltas que era necessário. Mas eu poderia ter outros tipos de bandeira, não posso? Se sofreu um acidente, teve um acidente, tem uma bandeira diferente lá que vai, não é? Então, a ideia do flag é aqui. Então, o que que vai acontecer? Eu vou considerar que eu tenho, sei lá, vou fazer o scanf, né? Vamos dizer que eu declarei, né? Vamos declarar. Então, int idade, char sexo, resposta, certo? Aí eu vou ter número que gostou é int, não gostou, não, não feminino, não masculino, certo? Esses números aqui que são argumentos de saída, eu vou ter que sempre garantir que o resultado, que ele comece com o valor correto. Eventualmente, a linguagem C tem um problema com vazamento de endereço de memória. E alguém poderia colocar um número lá no lugar lá, ele pegar o endereço que já tem um valor, certo? Para garantir que isso não aconteça, a gente faz o quê? A gente já diz aqui que esses argumentos de saída começam tudo com zero, certo? Aí eu vou fazer o quê? Bom, eu declarei as variáveis. Aí eu vou vir aqui e vou ler idade e vou eleger entre os três atributos que eu tenho ali de argumento de entrada, e vou eleger um para ser o meu flag, certo? Como assim o meu flag? Flag, a gente viu que ela serve como sinalização para iniciar ou terminar. No nosso caso aqui vai indicar para terminar, tá? Então eu vou dizer lá que eu vou fazer lá a idade, vou dar o percento D, coloco o E comercial aqui, e eu vou dizer que esse cara aqui vai vir aqui no meu while e vai ser meu flag. Enquanto idade for maior que zero, né? Se considerar que nós estamos na faculdade, poderia colocar que a idade pudesse ser maior que 15, 16. Tem alguém aqui que tem 15 anos? 16? 17? Ah, então poderia colocar enquanto a idade for maior ou igual a 17. Aí eu vou fazer o quê? Vou fazer o laço de repetição aqui e vou considerar. Bom, se a idade é válida, né? Certo? Se a idade é válida, então eu vou dar scanf nos outros argumentos de entrada. Por quê? Porque se a idade é válida, significa que eu posso ler a resposta e posso ler o sexo, certo? É correto? Aí eu vou vir aqui, vou fazer as contas, tudo mais, e vou chegar aqui no final e vou ter que dar um novo scanf. Novo scanf em quem? Na idade. Mas por que que eu tenho que dar um novo scanf na idade? Porque eu vou começar a ler, vamos dizer assim, vou pegar aqui, idade, 18. Vou ler a idade aqui. Idade é maior ou igual a 17? Beleza. Vou ler sexo e resposta. Resposta, sexo. Tá. Aí vou vir aqui, vou fazer o cálculo lá. Num gostou, num não gostou e etc. Certo? A hora que chegar lá no final, eu vou ter que ler o próximo. E o próximo eu vou pedir o quê? A idade. Certo? Se a idade for válida, eu vou pegar os outros dados. Se a idade não for válida, eu vou colocar tipo zero. Zero é uma idade válida? Não. Ele vai chegar. Idade é maior que igual a 17? Não. Aí ele vai cair fora e vai vir aqui embaixo no printf. Entendeu? Então, eu vou ficar no laço, no while aqui. While significa o quê? Traduzindo. Enquanto. Isso aí. Então, enquanto a idade for maior ou igual a 17, eu vou continuar fazendo. Faz sentido? Tá.
Hã? Ele vai perguntar, essa idade que está antes do while, porque é a condição que eu tenho que checar para entrar no laço de repetição, certo? Ele vai verificar, porque assim como o for, ele só vai chegar até o while aqui, vai pegar o begin end aqui, ele vai voltar no while, não vai voltar para a linha de cima, não leia antes do while, certo? Por isso que eu tenho que repetir esse cara aqui, que é o mesmo cara que está aqui. Tem sentido? Tá. Hã? Porque, vamos dizer assim, se eu for levar em consideração sexo, se eu pegar numa ficha, ela vai estar lá, M barra F, masculino e feminino, certo? Se eu pegar resposta, os valores que seriam válidos seria sim ou não. Gosta do cake, cupcake? Sim ou não, certo? Não pode ter o talvez. Gosta ou não gosta? Entendeu? Char significa que é um caractere, que é um dígito, né? Então, que pode ser esse esse aqui é um caractere ou esse aqui é outro caractere, tá? Ele poderia ter, é um dígito só, né? Se fosse número, por exemplo, você poderia colocar de 0 a 9. Eu posso colocar 10, por exemplo. Você vai usar um dígito, certo? Um char, tranquilo? Tudo certo? Vai ler se a resposta é S ou N, certo? Vamos dizer assim, eu dei scanf aqui. Aqui eu coloquei gostou, né? Se gostou, como é que eu vou saber se gostou? Então, vou colocar um if resp for igual assim. Lembrando que aqui no nosso caso, eu poderia, tem que colocar isso aqui, tá? Ó, or resp for igual. O S minúsculo tem o mesmo valor do S maiúsculo, não tem? Ou não? O que garante se vai ser S maiúsculo ou minúsculo? Se o caps lock estiver desligado, vai ser S minúsculo, né? Se o caps lock do teclado estiver ligado, vai ser maiúsculo. Mas ele deixou de ser S porque é maiúsculo ou minúsculo? E os dois são válidos? Então, se os dois são válidos, então eu tenho que utilizar esse recurso aqui, ó. Ou é resp igual a S. O que que significa essas duas barrinhas aqui? Como é que chama essas barrinhas? Hã? Pipe. Isso aí. Muito bom. Pipe. Hã? Pipe, né? Então, o que que significa as duas barrinhas? O que que significa o pipe? Hã? Ou, or. O professor Matracas está ensinando com vocês lá, operadores lógicos lá, deve ter ensinado o or lá para vocês. É esse? Então, barra significa or. Então, ou é maiúsculo ou é minúsculo. Caberia um end aqui? Não. Ele não pode digitar ao mesmo tempo, não pode valer ao mesmo tempo maiúsculo e minúsculo, pode? Não, certo? Então, se isso for verdade, então, número de não gostou, mais. Ou não gostou, recebe não gostou, mais um. Ali é minúsculo, né? Entenderam?
É isso? Dúvidas? Ela só surge quando vocês vão fazer exercício, né? Ela não vem antes, né? Que louco isso. Então, vou ser obrigado a passar exercício. Não. Lógico. Para usar um? Ah, embora os dois comecem com W, um quer dizer with ou if? É só o if, você tá falando? Ah, if. Ah, tá. O if é uma estrutura de seleção. Ela vai executar, vai passar ali, que é o caso do if aqui, executa aqui, saiu fora, acabou. O while faz o quê? É a mesma coisa que o for. Só que no caso ela vai fazer o quê? O for é quando eu tenho a quantidade já pré-determinada, já sei quantos vão ter, né? É o caso das 20 termos que eu pedi lá, né? Ou alguns tinham 10 termos, outros tinham 50, outros tinham 37, mas eu já sei a quantidade que vai ter. No caso do while, como é uma estrutura que a gente chama condição, eu não sei a quantidade de termos que vai ter. Eu não sei quantas vezes o laço vai repetir. Então, o que acontece? Neste caso, quando eu ler uma idade, todos os entrevistados que eu fiz aqui, já entrevistei todo mundo, acabou, não tenho mais nenhum, vou digitar uma condição que a idade é menor que 17. A hora que eu digitar menor que 17, ela vai cair fora e vem aqui para o printf. Entendeu? Tem sentido agora? Tranquilo? Vinícius? Ah, tem dúvida. Ei, entendeu? Ixi. Hã? Ah, tá. Beleza. Aí, ó, tá vendo aí? Ó, viu? Aí, ó, tem que ver fazendo exercício, viu? Fechou. É isso aí. Pois não. Boa pergunta. Olha lá. Ó, a pergunta do nosso amigo aqui é assim, ó. Eu fiz o while aqui com a idade, certo? Mas eu tenho três argumentos de entrada. Poderia fazer o while em vez de fazer com a idade, fazer com a resposta? E colocar a idade para ler depois? Poderia ou não? Quem acha que não pode levantar a mão? Ah, então tá, temos três aí. Quem acha que pode levantar a mão? Ué, o mesmo? Não, é o outro. Tá, já deu quatro, já ganhou então. Ah, tá vendo? País democrático é assim, né? Então pode, certo? Viu? Oi? Vixe, a pergunta é a seguinte, ó, veja bem. Aqui eu usei a idade para usar como é que eu chamei aqui? É, a condição, mas eu dei um outro nome para isso. Hã? Flag. É, flag, não flag. É um flag, uma condição de parada, certo? A pergunta do nosso amigo é: poderia usar a resposta como sendo flag, ao invés de ser a idade? Então, deixa eu perguntar de novo, então. Vai que muda agora a contagem, né? Quem acha que não pode usar a resposta como flag, levanta a mão. Quatro. Ué, cadê os outros dois? Já mudaram de ideia? É, que não pode. Tá, olha, ó. É, isso que é camaradagem, né? Levanta a mão as duas vezes. Tá, deu seis agora, né? Quem acha que pode usar, levanta a mão. Mudou aí o contexto agora. E agora? Pode, pode usar como flag. Como é que faria para usar? Só que daí o flag aqui ficaria assim, né? Ó, eu vou colocar aqui em comentário. Ela vai levar em consideração quais são os valores de resposta. Ó. Eu colocaria aqui C, colocaria resp aqui, né?
aqui eu colocaria D, né, que é idade, inverteria, colocaria resp aqui, certo? Aí aqui teria o quê? Teria que colocar se resp for igual a S, or resp for igual a S, or resp for igual a N, sobrando or resp for igual a N, certo? Porque são as quatro possibilidades que são consideradas válidas para a resposta, certo? Pode responder sim ou não. Enquanto for resposta válida, ele vai continuar fazendo lá de repetição. E eu teria que, aqui, teria que mudar esse cara aqui. Eu tenho que trazer ele aqui para baixo. Não posso, se eu tenho lá aqui em cima resp, aqui também tem que ser resp, certo? Deu para entender? Parece que a idade fica um pouco mais interessante. Eu tenho a impressão de que tem aquele processo do menor esforço. Eu tenho quase certeza que todo mundo vai fazer com idade, não vai fazer com resposta. Mas é uma presunção minha, né? Certo? Deu para entender? Mas pode, beleza? O idade vai estar aqui, tá? Vai ser lido depois. Pois não. Vai considerar a idade que for lida. Se uma criança chega lá de 10 anos, que não é universitário, for questionado, gostou do bolo da tia? Gostei. Hum? Como segunda linha. Hã? Não, não é o problema. Eu poderia, aqui a idade poderia colocar enquanto idade maior que zero, por exemplo. Uma criança de menos de um ano não tem como responder, né? Gosta do doce da tia, certo? Então não daria. Mas é uma condição de parada, é um flag. Tranquilo? Bacana? Não, eu coloquei aqui como sendo um comentário. Aqui eu coloquei como um comentário mesmo. É só para exemplificar, aqui neste caso, isso aqui não está valendo, né? Isso aqui não vale. É só para explicar ali. Tudo certo? Como o Vinícius falou, né? Temos que fazer o quê? Tá bom? O Antônio também falou, né? Temos que praticar, temos que verificar. A dúvida só acontece no exercício, tô certo? O OR é pipe. É esse aqui. Essa barrinha é reta. Pipe. Beleza? É porque aqui é o S maiúsculo minúsculo, o N maiúsculo minúsculo, certo? Qualquer um dos três, dos quatro que colocar é válido, não é válido? Se for no caso de resposta, sim, teria que colocar assim. Ou sexo. Sexo também poderia digitar M masculino maiúsculo e minúsculo, certo? E feminino maiúsculo e minúsculo também. O sexo também teria quatro condições.
Porque a pessoa, o teclado pode estar com o caps lock ligado, ela pode estar com o caps lock desligado, tá? Sim. Oi? Embaixo estava, aqui estava idade e idade. Aqui estava resposta e sexo. Aí, como eu mudei a variável para o meu flag, coloquei o flag como resposta, então a idade veio para baixo. O if continua. É. Hã? Porque interessa para mim só se gostou. Gostou, sim. Se é a resposta, gostei, sim. O não me interessa. Entendeu? É. Beleza? Alguma dúvida, mas não. É uma estrutura de controle de iteração. Ou também estrutura de repetição. Repetição do tipo condição. Para a próxima? Sim. Aqui neste caso vai ler a resposta. Novamente. Assim como leu aqui em cima, vai ler aqui embaixo. De novo. Eu peguei o primeiro. Gostou? Sim. Ah, digitou sim. Eu entro aqui. Beleza. Idade, 18 anos. Sexo, masculino. Aí eu vou. Aí vem, vou pro próximo entrevistado. Gostou ou não gostou? Não gostou. Entendeu? Esse cara aqui vai ler o próximo. Aí, se ele gostou, se ele colocou uma resposta que é válida, eu vou ler a idade e o sexo. Se não colocou uma resposta que é válida, vamos dizer lá, digitou um X aqui, certo? É igual a S ou igual a N? Não. Aí ele cai fora. Acabou. Entendeu? Hã? Se digitou certo, daí eu vou vir aqui e vou ler a idade e o sexo. Beleza? Tem sentido? E aqui? Ah, para ficar melhor ilustrado. É porque tem que calcular as outras coisas, né? Eu não calculei número de não, número de feminino, número de masculino. Talvez o espaço que eu coloquei ainda é insuficiente, ó. Eu teria que colocar aqui, ó. If sexo for igual a M or sexo for igual a M, aí eu vou colocar lá num mask mais. Não, pelo que é argumento de saída aqui, precisa, né? Precisa calcular masculino, precisa feminino, número de não. Eu só calculei o número que gostou, certo? Também. Ou usar o else. Else. É porque é o próximo que vai ler. Eu vou ler o próximo entrevistado. É, beleza? Aí o ciclo se repete. Ou pipe significa or. Pipe. Ó, é duas barras.
Ah, é. Or. É. Tal. Para dar resposta aos argumentos de saída lá, né? Não gostou, não, não, feminino, não, masculino, certo? Não tem que dar os argumentos de saída lá? Porcento de, porcento de. Tranquilo? Beleza? Estou retorno zero. Então tá bom. Posso fechar aqui? Claro. Então vou fechar a videoaula aqui e vamos